Depois da escola, Arumi corre para a livraria para comprar um livro de seu autor favorito, Akiyama Shinobu. Ele pensa em como os livros foram seu único amigo, já que é feio e patético demais para ter amigos de verdade. Foram os livros de Akiyama Shinobu que o salvaram desses pensamentos. Arumi reflete sobre o fato de que o sexo de Akiyama é um grande mistério, mas apesar disso, o misterioso romancista conseguiu criar uma vasta legião de fãs graças às suas habilidades criativas. Arumi então chega a um bar quando, de repente, aparece um mendigo com uma espingarda. O homem grita para Arumi e para outra garota se levantarem, mas a garota de óculos ignora a cena do homem armado. Arumi percebe que o homem está prestes a atirar, e tenta enfrentá-lo. O homem, cansado do nerd patético, atira, matando Arumi. A última coisa que Arumi vê antes de desaparecer é a garota que continua rabiscando em seu caderno. Quando Arumi recobra a consciência, ele se encontra flutuando no vazio. Arumi então vê o livro de seu autor favorito e grita que não pode morrer sem tê-lo lido. Um segundo depois, Arumi se encontra novamente no mundo. No entanto, algo estranho acontece. Em sua visão, aparece um homem que o chama de cachorro imundo e nojento. Arumi vê seu reflexo e percebe que não reencarnou como um macho alfa rodeado de garotas, mas sim como um cachorro. Um dia, uma garota entra na loja de animais e olha diretamente para a sua gaiola. Então a garota diz ao dono da loja de animais que está ali para adotar aquele cachorro. Quando o homem diz que o cachorro não está à venda, a garota entende que a força é a chave para resolver problemas e saca uma tesoura. Pouco depois, a garota leva Arumi para um porão e o amarra. Ela diz a Arumi que por alguma razão estranha, ela é capaz de ouvir os pensamentos dele. Arumi observa atentamente a garota e percebe que ela é a psicopata do bar. Lendo os pensamentos de Arumi, a garota descobre que Arumi é o azarado que se sacrificou por ela. Após uma cena de banho para a alegria dos seus olhos, a garota, Natsuno, aparece diante de Arumi. Natsuno se pergunta em voz alta qual seria o gosto dos cachorros, o que rapidamente faz Arumi obedecer como o escravo que ele é. No entanto, ele pergunta a Natsuno se ela tem livros. Poucos segundos depois, Natsuno leva Arumi a uma biblioteca, ou seja, ao seu apartamento, realizando o maior sonho do cachorro. Enquanto Arumi passeia pela biblioteca, Natsuno lhe pergunta por que ele escolheu seu pseudônimo, ou seja, Akiyama Shinobu, revelando que ela na verdade é sua autora favorita. No início, Arumi fica chocado, mas depois ele diz a Natsuno para terminar logo seu romance. Mais tarde, Arumi vê um jornalista falando sobre seu caso. Notando a tristeza de Arumi, Natsuno a leva para seu antigo apartamento, e eles começam a conversar sobre o passado deles. No dia seguinte, Natsuno tenta colocar uma coleira em Arumi, mas ele recusa, apesar de ser obviamente um filhote submisso. Ele começa a pensar que o mundo é um lugar cruel e sombrio. Natsuno, que é capaz de ouvir seus pensamentos, entende imediatamente o que está acontecendo, o que irrita o filhote, que diz que é incômodo ela sempre conseguir ler seus pensamentos. Natsuno então provoca Arumi, e diz que sabe que ele está pensando em ser esmagado até a morte por suas coxas sagradas. Arumi, como um bom cachorrinho, diz a Natsuno para parar de se comportar assim. Como uma garota psicopata. Já que Arumi agora não passa de um cachorro idiota, Natsuno o leva para passear. Do seu ponto de vista, Arumi consegue ver bem as pernas de Natsuno. Eles passam em frente à loja de animais onde o proprietário, Kiyoshi, cumprimenta alegremente Harumi, mas depois recua ao notar as vibrações negativas vindas de Natsuno. Durante o passeio, Natsuno e Harumi encontram uma loira que faz de tudo para parecer fofa. No entanto, Natsuno passa por ela ignorando-a, o que incomoda a garota chamada Akizuki, e ela faz de tudo para chamar a atenção de Natsuno, mas sem sucesso. Seu guarda-costas fica envergonhado e arrasta Akizuki para longe da cena. Mais tarde, Natsuno para no apartamento de Arumi, e ela lhe mostra um molho de chaves. Quando Arumi lhe pergunta como conseguiu as chaves, Natsuno responde que sua irmã é policial e a ajudou. Depois de entrar no prédio, Natsuno coloca seu chapéu de Sherlock e informa Arumi que, como o homem que foi baleado ocupa 2 quartos, um para seus livros e outro para morar, ela suspeita que a pessoa que o matou reside no quarto ao lado. Quando Natsuno e Arumi saem do apartamento, encontram o homem armado que parece não tomar banho há anos. Após uma perseguição, o homem armado revela os livros de Akiyama Shinobu, afirmando que não pode morrer sem terminá-los de ler. Segue-se uma luta com o homem armado que se revela um fracassado ainda maior do que qualquer um poderia imaginar. Ele usa os estilos de combate descritos nos livros de Akiyama Shinobu para lutar contra Natsuno, mas ela obviamente vence a luta. Após a luta, Natsuno incentiva Arumi a se tornar um assassino matando o homem, já que ninguém pode prender um cachorro. No entanto, Arumi demonstra piedade pelo homem, afirmando que ele também é um amante dos livros, assim como ele. Ao ouvir isso, Natsuno insiste que ela deve vingar-se dele. Arumi percebe que Natsuno se sente culpado, então ele a assegura de que se sacrificou porque sua vida era patética, e que preferiria morrer por uma garota bonita como ela do que continuar vivendo sua existência patética. Pouco depois, eles voltam para casa, e Natsuno diz timidamente que ela não está pronta para ter um bebê cachorro como primeiro filho.
Arumi fica desconcertada, e ele amaldiçoa Natsuno, chamando-a novamente de psicopata, enquanto Natsuno tenta entender como ela vai conseguir fazer cardio com um cachorro. Em seguida, Harumi tem um sonho em que vê sua irmãzinha, Madoka, tentando acordá-lo, mas de repente Natsuno aparece segurando uma tesoura. Pensando que se trata de uma situação apaixonada, Natsuno tenta matar Madoka, mas felizmente Harumi acorda antes que o sonho se transforme em um pesadelo. No dia seguinte, Harumi encontra uma mulher com olhos de louca. Assim que Natsuno entra na sala, Harumi descobre que a mulher louca é Suzuna, a editora de Natsuno. Natsuno diz a Harumi que ela não é capaz de escrever porque seu cérebro está bloqueado. Compreendendo a situação, Suzuna diz a Natsuno que, já que ela não pode se submeter a um transplante de cérebro, é melhor ter um que aumente seus talentos. Ela continua provocando Natsuno dizendo que, se pudesse compartilhar seus talentos com ela, o faria gentilmente. No final, Natsuno se cansa e saca a tesoura, mas em vez de se assustar como um ser humano normal, os olhos de Suzuna ficam ainda mais loucos de desejo. Ela também expressa sua decepção pelo fato de Natsuno ter adotado um cachorro quando ela está literalmente ali por ela. Suzuna vai embora dizendo a Natsuno para tomar cuidado com um assassino que está circulando pela área. Harumi pensa em como Natsuno está em crise de escrita desde que ele entrou em sua vida. Como Natsuno pode ouvir os pensamentos de Harumi, ela rapidamente saca a tesoura contra o pobre cachorro, culpando-o por sua ruína. No dia seguinte, Suzuna volta até Natsuno e diz que, se ela conseguir atrair o assassino usando a si mesma como isca, será recompensada com seus maus tratos, algo que parece deixar feliz a mulher com sérios problemas mentais. Enquanto isso, Natsuno diz a Harumi que elas deveriam procurar o culpado, já que sua irmã é apenas mais uma policial que adora rosquinhas e não faz nada o dia todo. Depois de investigarem, Natsuno e Harumi descobrem que cada vítima possui livros de Akiyama Shinobu. No caminho, elas encontram Akizuki, que tenta fazer poses ridículas novamente. Harumi percebe que a garota é uma autora popular de livros infantis. Akizuki desafia Natsuno para uma luta, mas em vez de lutar com os punhos, ela mostra seu grande talento fazendo poses ainda mais ridículas, mas que segundo ela, são sensuais, e zomba de Natsuno. Mais tarde, Natsuno e Harumi descobrem que Kiyoshi foi atacado pelo misterioso assassino. Enquanto Natsuno persegue o agressor, Harumi é capturado por Madoka, sua irmã. Madoka é a irmã de Harumi, que é basicamente boa em tudo, exceto em conquistar o afeto do irmão. No presente, Harumi explode de felicidade ao saber que Madoka o encontrou, acreditando que agora ele pode escapar de Natsuno. Ele começa até a acreditar que Madoka pode ouvir seus pensamentos, mas suas ilusões são rapidamente dissipadas quando Madoka ignora suas perguntas e diz que vai cuidar dele. Harumi percebe que acabou de passar de uma garota louca para outra. De repente, Madoka passa de planejar como ser esbofeteada por seu irmão cachorro para expressar tristeza por como tudo deu errado desde que eles se separaram. Ela rapidamente volta à sua habitual natureza carente de amor, então serve para Harumi um prato de curry cheio de pimenta vermelha. Enquanto as entranhas de Harumi estão prestes a derreter só com o cheiro, Madoka foge dizendo que esqueceu o acompanhamento. Enquanto isso, Natsuno aparece e sequestra Harumi. A vida de um cachorro não é nada fácil e Harumi se vê novamente amarrado em um porão. No entanto, quando Natsuno descobre que Madoka é sua cunhada, ela permite que Harumi viva por mais um dia. Mais tarde, ela conta a Harumi como estava perseguindo um homem suspeito, mas não conseguiu capturá-lo. Quando Natsuno revela ter encontrado seu livro, Harumi começa a suspeitar que Madoka possa ter algum envolvimento nisso tudo, já que ela também o atraiu com o livro de Akiyama Shinobu. No dia seguinte, Natsuno e Harumi retomam suas investigações, mas se aproximam de Suzuna, que revela que o assassino fez outra aparição. Isso abala Natsuno, e ela insulta Suzuna por ter falhado em sua tarefa de isca. No entanto, Suzuna considera isso uma vitória absoluta, pois ela aprecia os maus tratos de Natsuno. Antes de ir embora, Suzuna informa Natsuno que uma garota patética está sentada no parque e está rasgando seus livros. Ao chegar ao parque, Natsuno confronta Madoka, que a chama de amante de cachorros sem personalidade. Para se vingar, Natsuno a chama de irmã inútil da Harumi, que não conseguiu conquistar nenhum homem além do próprio irmão. Vendo as duas mulheres brigarem por causa do seu molho branco, Harumi implora a Natsuno que poupe sua irmã. Mais tarde, Natsuno chega à conclusão de que Madoka tem um motivo claro para odiar Akiyama Shinobu, pois ela acredita que seu irmão preferiu o autor misterioso a ela. Harumi entende o que Natsuno está dizendo, mas ele defende sua irmã, afirmando que Madoka não pode ser a assassina. Nesse exato momento, Madoka aparece quebrando a janela. Madoka agarra rapidamente Harumi e ela lhe diz que está pronta para sua maionese. De repente Natsuno revela que ela é a Shinobu Akiyama que o irmão dela ama tanto. Isso enche Madoka de ódio enquanto ela grita para Natsuno que foi ela quem matou seu irmão. No entanto, Natsuno diz rapidamente a Madoka que ela está enganada, pois é ela quem está machucando seu irmão, o cachorro. Incapaz de aceitar a verdade, Madoka diz a ela que não conhece seu irmão, mas Natsuno insiste dizendo que viu o cérebro de Harumi espirrar bem na frente dela naquele dia. Quando Madoka cai no chão, Natsuno diz a ela que escreverá pelo bem de Harumi.
De repente, Madoka agarra Harumi e pula do prédio. Ela pede desculpas ao cachorro, dizendo que não acredita que ele seja seu irmão. De repente, Natsuno aparece e pede seu cachorro patético de volta. Madoka mostra sua enorme espada. A batalha pela maionese de Harumi começa, e muitas árvores inocentes são vítimas de sua raiva. Quando Madoka percebe que está perdendo, ela decide usar algum tipo de rifle nuclear contra Natsuno. No entanto, Natsuno usa sua tesoura para desviar seu ataque. De repente, as garotas se recusam a deixar que um perdedor como Harumi estrague a paz delas e decidem se tornar amigas. Natsuno também descobre que Madoka não é a assassina. Harumi faz as contas e confronta Suzuna. Ele afirma saber que ela pode ouvir seus pensamentos. Harumi também revela que percebeu que Suzuna criou um criminoso falso para ativar as células cerebrais amantes de emoção de Natsuno. Harumi diz a Suzuna que isso é inaceitável, mas Suzuna o ignora até que Natsuno aparece, revelando que sabe de tudo. Depois, ela diz a Suzuna que escreveu seu manuscrito e o joga para o alto. No final, Natsuno dá uma lição em Suzuna, esmagando-a como a barata que ela é. Harumi segue para a livraria, onde é surpreendido por um mini-demônio chamado Yaoi. Após o ataque da garota, Harumi a amaldiçoa, esperando que ela acabe se tornando uma velha louca por gatos, cheia de tatuagens e piercings. De volta para casa, Harumi é atacado por Natsuno, que o avisa que se ele colocar as patas na garota, ela o mandará para a China. Isso assusta Harumi mortalmente, que promete manter suas patas sujas longe de Yaoi. No entanto, Natsuno, insatisfeita, zomba de Harumi chamando-o de cachorro sujo, que fica excitado ao olhar para as garotas. Harumi responde imediatamente que não precisa de outras garotas quando tem ela. Mudando de assunto, Harumi revela que não poderá comprar livros se Yaoi não for embora. Natsuno diz a ele que ele pode simplesmente encontrar outra livraria, mas Harumi insiste que há um vínculo profundo entre ele e aquela livraria. Harumi revela que quando chegou a Tóquio, ele acabou encontrando a livraria por acaso. Lá ele viu Sakura sendo importunada por uma velha japonesa. Naturalmente, Harumi foi atacar a velha bruxa até que ela fosse embora. De repente, o pai de Sakura, Honda, apareceu com um taco de beisebol pensando que Harumi estava agredindo sua filha. Uma vez esclarecidos os mal-entendidos, em sinal de apreço, Honda deu a Harumi um livro e um cartão de pontos. Desde aquele dia, Harumi passou a frequentar apenas aquela livraria. Depois de terminar de contar sua história entediante, Harumi percebe que Natsuno adormeceu. Harumi aproveita a situação e zomba de Natsuno dizendo que, quando era homem, tinha mais talento do que ela. Naturalmente, Natsuno acorda e usa a tesoura para ameaçar Harumi. No dia seguinte, Harumi vai à livraria, mas em vez disso, a menina demoníaca a pega no colo enquanto ela sai correndo da loja. Ela revela que a livraria está prestes a fechar e que quer salvá-la. Harumi admira o cérebro de Aoi e percebe que essa menina pode ser a única com cérebro. Aoi então anda pela cidade dizendo às pessoas para visitarem a livraria. Quando ela percebe que ninguém se importa com uma garotinha e seu cachorro idiota, ela fica deprimida e começa a chorar. Nesse momento, Natsuno chega e leva Aoi até Sakura, que revela a ela que ela não passa de uma garotinha tola, já que não vão fechar a loja. Aoi insiste dizendo que ouviu seus pais brigando e sabe que brigas levam ao divórcio e o divórcio. Depois de ouvir toda a história, Sakura garante a ela que seus pais não vão se divorciar e que a loja não será fechada. No dia seguinte, Natsuno encontra Harumi lendo um livro de direito. Ela logo diz a ele que um cachorro inútil, que está no fim da cadeia alimentar, não precisa se preocupar com livros de direito. Depois ela diz a Harumi que, já que ele é um cachorro, quer que ele fareje para encontrar seu sutiã desaparecido. Harumi aceita e começa a farejar, mas Natsuno fica envergonhada e o arremessa contra a parede. Ela repreende Harumi e o chama de cachorro imundo. Pouco depois, Suzuna aparece e diz a Harumi que gostaria de ser ela a ser punida por Natsuno. Harumi a chama de bruxa sem vergonha e Natsuno diz a Suzuna para parar com as bobagens e procurar seu sutiã. Pouco depois, Natsuno percebe que seu cachorro patético desapareceu. Natsuno o encontra enquanto ele lê um livro, mas uma caixa cai sobre Harumi, revelando um dispositivo de bombeamento. Harumi entende imediatamente do que se trata e elogia Natsuno por ter reconhecido seu ponto fraco, ou seja, ser uma tábua de surf. Mais tarde, Suzuna, Natsuno e Harumi entram em uma academia para procurar o sutiã perdido. Lá, Natsuno é abordada por um grupo de fãs do Arnold bombados de esteroides que tentam paquerá-la, mas ela recusa as investidas dizendo que só gosta de cachorros. Depois de voltar para casa, Harumi encontra a lingerie de Natsuno enfiada em seu livro. Ele percebe que na noite anterior estava procurando um cobertor, mas acabou encontrando o sutiã da Natsuno e o usou como cobertor. Temendo o inferno que Natsuno vai desencadear sobre ele, Harumi se aventura para fora para destruir a prova. Lá fora, Harumi se depara com uma empregada meio chapada que está cantando uma música. Ele reconhece imediatamente a música de um livro publicado por um autor famoso. De repente, a garçonete percebe sua presença e decide matá-lo, pois ele viu sua performance embaraçosa. Harumi tenta escapar, mas Natsuno rapidamente o pega. Ela então confronta a garçonete psicopata, mas antes que as duas mulheres possam brigar, a garçonete vai embora prometendo brigar na próxima vez.
Cansada de viver a mesma vida monótona, Natsuno decide fazer uma viagem para um resort com Harumi. Ao chegarem ao local, Harumi é recebido por sua irmãzinha, que revela que Natsuno também a convidou. O trio então entra em um quarto chamado de Sala das Tesouras. Lá, Harumi encontra uma foto de infância de Natsuno e percebe que ela nasceu feia. Ele também percebe que a irmã mais velha e a mãe de Natsuno são ambas talentosas e chega à conclusão de que Natsuno deve ter herdado do pai o fato de ser sem graça. Mais tarde, Madoka descobre que há apenas um futon, o que faz Harumi ter pensamentos nojentos e, obviamente, ele é punido por Natsuno. Enquanto isso, Madoka agradece a Natsuno por sua gentileza e ela vai buscar Harumi para levá-lo ao seu quarto, mas Natsuno a impede, e ela diz que reservou essa viagem para poder se divertir com seu cachorro. Isso deixa Madoka irritada, e as duas mulheres estão prestes a brigar, mas Natsuno percebe que ela não é tão louca a ponto de brigar por causa de cachorros machos. Pouco depois, as duas garotas vão em direção à sauna. Lá, elas são recebidas por Sakura e por uma garota muito talentosa chamada Amy. Após a clássica cena de banho quente revigorante, Natsuno volta para seu quarto e expressa sua raiva para Harumi por não ter aproveitado o banho quente. Mais tarde, Natsuno encontra Suzuna e outros degenerados como ela amarrados com cordas. Irritada ao ver a cara feia dela, Natsuno diz a Suzuna para deixar o planeta Terra e ir para os alienígenas. Mais tarde naquela noite, Natsuno lê em seu pequeno guia sobre como fazer exercícios de cardio com cachorros. No dia seguinte, Natsuno faz uma caminhada pela cidade, e ao voltar para o resort, Harumi percebe como cada funcionário do resort parece ter sido controlado. Quando Natsuno vai às termas para afiar suas tesouras, Harumi lhe diz que os funcionários do resort estão chegando armados e parecem enlouquecidos. Natsuno libera seu lado doce e espanca brutalmente os funcionários sem cérebro depois que eles estragam seu guia sobre como dormir com o próprio cachorro. No dia seguinte, os funcionários pedem desculpas a Natsuno, revelando que não sabem o que aconteceu. Sem que Natsuno e Harumi saibam, um homem misterioso os observa de longe. Após uma visita à livraria, Natsuno e Harumi voltam para o apartamento, quando os sentidos de Harumi começam a se aguçar. Ele diz a Natsuno que o apartamento foi saqueado, revelando um livro que não pertencia nem a ele nem a Natsuno. Natsuno menciona que o livro que eles leram foi escrito por uma autora chamada Fujimaki Hotaru, que não parece ser uma escritora terrível como ela. Como Suzuna tem o hábito de se intrometer nos assuntos de todo mundo, Natsuno liga para ela para saber mais sobre Hotaru. Ela descobre que Hotaru é filha de Ozawa Shusan. Natsuno e Harumi vão conhecê-la. Quando chegam ao local decadente, Harumi e Natsuno se veem cercados por cidadãos controlados. Natsuno usa seu cachorro inútil, jogando-o contra a multidão. Após a briga, Natsuno e Harumi são recebidos por Shusan, mas Natsuno imediatamente o amarra. Durante o interrogatório, Natsuno descobre que é Hotaru quem manda um exército lobotomizado atrás dela. Depois de saber disso, Natsuno e Harumi vão até a escola de Harumi, onde Hotaru pediu para se encontrarem. Enquanto Harumi passeia pela biblioteca, ele ouve Ozawa chamando-o pelo nome. Harumi percebe que a garota maluca que havia perseguido Natsuno não é outra senão Ozawa, sua feia colega de classe. Em um flashback, descobre-se como a aparência extremamente inferior de Ozawa minava seu talento criativo. No entanto, Harumi disse a Ozawa que, embora ela parecesse uma cópia ruim de Akiyama Shinobu, ela deveria continuar escrevendo. No presente, Ozawa pede desculpas a Harumi, e ela conta como escreveu um romance, mas depois Harumi foi transformada em um cachorro, e desde então, ela não conseguiu mais escrever. Ozawa revela a Harumi que ela só pode se tornar uma verdadeira escritora se eliminar Akiyama Shinobu deste planeta. Enquanto Ozawa chama Natsuno no telhado, ela a provoca dizendo que, ao contrário de seus livros pesados, o talento dela está bem murcho. Justo quando Natsuno está prestes a mandar a garota para o além, Ozawa diz que elas deveriam resolver a disputa através de um concurso de escrita. Natsuno aceita sabendo que não há nenhuma chance de ela ser derrotada. Durante o concurso, Natsuno de repente ataca a si mesma. Ozawa revela que usou mensagens subconscientes em seus livros para remover Natsuno deste mundo. Harumi então entende que todos atacaram Natsuno por causa dos livros de Ozawa, mas Natsuno não desiste. Ao final do tempo, Harumi declara Akiyama Shinobu como vencedora. Ozawa chora, mas Natsuno faz um discurso de encorajamento que a motiva a escrever. No dia seguinte, Suzuna incomoda Natsuno e Harumi aparecendo sem avisar. Ela reclama com Harumi porque ele não a chama pelo nome, e diz para ele chamá-la de porquinha. Suzuna então revela seus planos sobre como quer que a fama de Akiyama Shinobu atinja o próximo nível. Enquanto a psicopata desequilibrada expressa que é hora de revelar ao público a identidade de Akiyama Shinobu, Harumi se vê aceitando o plano de Suzuna. Então, de repente, Suzuna invoca o deus e transforma Natsuno em uma mulher delicada, o que está longe da triste verdade. Suzuna percebe que, com a atitude nojenta de Natsuno, seus fãs acabarão jogando tomates nela. Ela diz a Harumi que sempre podem fazer Natsuno beber para deixá-la mais doce. Depois de corrigir a bebida de Natsuno, Suzuna e Harumi encontram uma Natsuno que conhece apenas a gentileza. Harumi tem medo da Natsuno doce, então ele tenta irritá-la chamando suas colinas de microscópicas. Infelizmente, Natsuno não reage.
Em vez disso, ela fica deprimida pensando que seus filhos vão morrer de fome porque ela não pode alimentá-los. Harumi se arrepende imediatamente de suas palavras e diz que prefere as pequenas colinas dela, o que faz Natsuno pensar em um casamento perfeito entre ela e seu amado cachorro. Vendo Natsuno se perder em seus devaneios, Harumi a lembra de que ela deve voltar para o planeta onde os humanos não se casam com seus cachorros. No entanto, Natsuno continua sonhando com como ela passará sua lua de mel no Havaí. Depois de sonhar, Natsuno leva Harumi para o quarto dela, pronta para a maionese do indefeso cachorro. Mas então, de repente, ela acaba liberando uma cascata. No dia seguinte, Natsuno volta a ser ela mesma e diz a Harumi que ele fede. Lei pega Harumi nos braços e diz que está na hora do banho. Não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal e clique no ícone do sino para mais resumos, e me conte o que achou desse anime bizarro.